No primeiro momento em que a viu, Gabriel achou que uma estátua tinha sido erguida no meio da multidão, mesmo sabendo que seria impossível encontrar um mármore tão delicadamente esculpido, existindo num lugar pobre como aquele. O motivo dele não ter percebido Evangeline como humana logo de cara foi porque, na percepção dele, não havia absolutamente nada dentro dela que pudesse ser chamado de vida. E quando ele testemunhou a visão bizarra daqueles olhos carmesim, que pertenciam a algo que, por direito, deveria estar morto, se virando para ele, e aqueles lábios vermelhos falando a língua humana, Gabriel ficou tão perplexo que quase perdeu as palavras. E aí, galera, passando aqui só para pedir que se inscreva e deixe o like. Fiquem confortáveis, pegue a pipoca, a água e um café e vamos para mais um recap. Acho que acabei possuindo o corpo de alguém. É com esse pensamento que essa história começa. Pera, como foi que eu morri mesmo? E essa era a grande dúvida da nossa prota. Porque, sinceramente, ela não tinha um emprego que a forçou a morrer de tanto trabalhar. Também era saudável demais para ter alguma doença terminal. E ela nem sequer foi atropelada pelo clássico caminhão a caminho de outro mundo. Pelo que ela consegue lembrar, ela simplesmente morreu dormindo e acordou assim. Nossa prota pensa que sabe que transmigração tá na moda hoje em dia, mas acha que escolher alguém de um jeito tão preguiçoso assim já é sacanagem. Mas quer saber? Ela já tá ali, então não adianta ficar quebrando a cabeça com o como. O que importa agora é o corpo onde ela foi parar. Só que aí vem o desastre. De todos os momentos possíveis, a dona original do corpo teve que bater as botas bem antes dela assumir. Pois é, nossa prota acordou bem no meio do próprio funeral. Obviamente, todo mundo no salão olhou para ela como se tivesse acabado de ver a porcaria de um fantasma. Fica aí o aviso de utilidade pública sobre o que nunca fazer num funeral: ressuscitar. Isso tende a deixar o clima meio constrangedor para os convidados, sabe? Uau, como diabos eu vou consertar essa bagunça? Se perguntava. E no fim, lhe restou improvisar e falar a primeira coisa que vem à cabeça. Então, qual é o meu nome mesmo? Como ela precisava saber o próprio nome, ela simplesmente perguntou. Mas é claro que as coisas não iam ser tão fáceis. No dia seguinte, ela passou horas sendo cutucada e examinada por padres e médicos enquanto tentava se explicar. Eu já disse, eu também não sei o que aconteceu. Só de lembrar dessa confusão, a coitada já fica com dor de cabeça. Ela chuta o balde e decide que vai chamar isso de erro médico ou de um milagre absoluto e seguir em frente. Teria sido ótimo saber uma coisinha ou outra sobre a dona original do corpo, né? Facilitaria muito a vida. Mas como essa transmigração veio sem manual de instruções, ela não herdou nenhuma única memória de brinde. Geralmente, essa é a parte em que a vida da pessoa passa diante dos olhos, numa montagem super conveniente. Mas a sortuda não faz a menor ideia em qual história ela foi parar. E para piorar, a última coisa que ela leu foi um manhwa de Murim, e isso não vai ajudar em absolutamente nada naquele mundo. Sem ter o que fazer, ela suspira e toma uma decisão. Já que chegou a esse ponto, ela vai jogar a velha e boa carta da amnésia. Por sorte, tinha uma criada disposta a ajudar, e com isso ela conseguiu cavar algumas informações sobre si mesma. O nome desse corpo é Evangeline Lohanson. Só que tem um pequeno detalhe. Mesmo depois de 2 dias, ela continua sem a menor ideia de quem é essa garota. Pois é, nossa prota está completamente perdida. Mas nem tudo foi perda de tempo. Julgando pela vibe do lugar, ela tem certeza de que caiu numa clássica história de reencarnação como vilã. E as provas estão aí. Os criados tremem só de cruzar o olhar com ela. Alguns chegam a desmaiar na hora. Teve até uma jovem criada que implorou pela própria vida antes de ser arrastada para longe. Rapaz, será que ela não percebeu que todo mundo tem medo dela porque ela simplesmente acordou no meio do próprio funeral? Vendo isso, nossa prota se pergunta o quão perversa a dona original devia ser, e ela pensa que a garota devia ter vivido uma vida um pouquinho melhor. E ainda tem o detalhe dos olhos vermelhos. No mundo das fantasias românticas, a regra é clara. Olho vermelho geralmente é sinônimo de personalidade lixo. Eles são vistos como um mau presságio, o que leva a uma vida de abuso e isolamento. Só para a garota cair de amores no momento em que o protagonista masculino solta uma frase clichê do tipo: "Eu acho seus olhos lindos". Pensando nisso, nossa prota já se anima.
Será que eu também vou ouvir isso de um gostosão? Mas voltando à realidade, existem sinais claros de que a Evangeline era mesmo maltratada. O pai dela, por exemplo, nem deu as caras. E olha que a filha dele literalmente voltou dos mortos. Nossa prota achava que ele deve odiar muito a Evangeline. Porque, né, o mínimo era fazer uma visitinha, nem que fosse por pura curiosidade. E como a gente sabe, pais de manhwa romances só podem ser duas coisas. Ou são lixo humano absoluto, ou são pais babões que gritam: "Minha filha preciosa, nunca vou deixar você se casar com ninguém." Não existe meio termo. Ela continua interrogando a coitada da criada. E, além disso, eu tenho um noivo ou algo assim? Como é o príncipe herdeiro? Ou o duque do norte? Tem algum santo ou santa por aqui? Ela citou todos os personagens de todo o manhwa de romance em uma frase. A criada, suando frio, gagueja: "Senhorita Evangeline, você não tem um noivo." Tremendo da cabeça aos pés, a garota continua quebrando as expectativas. E o príncipe herdeiro é um homem de meia idade com 2 filhos. Não existe grão-duque ou santo por aqui. Nossa prota percebe que essa é toda a informação que ela vai conseguir arrancar da criada. Ela até sente um pingo de culpa, já que a garota parece apavorada com o interrogatório. Sem muitas opções, Evangeline pensa que talvez devesse procurar um diário escondido ou algo do tipo. Só que aí bate a realidade. Ela não consegue ler o idioma daquele mundo. Na cabeça dela, isso não faz o menor sentido. Como diabos ela consegue falar perfeitamente, mas não sabe ler uma palavra? Enquanto a prota entra em crise, a criada fica ali, toda inquieta. Até que a garota entra em pânico de vez e sai correndo, gritando que vai comprar uns livros de alfabetização no dia seguinte. E, pois é, ela simplesmente sumiu. Que seja, fala nossa prota, e já que a criada meteu o pé, ela decide aproveitar para tentar achar o tal diário. E a busca começa, primeiro no quarto da Evangeline, depois no banheiro, e até na sala de estar. Mas logo vemos ela andando pelos corredores já sem paciência e se perguntando onde diabos está esse suposto diário. Mas aí ela lembra da criada comentando alguma coisa enquanto mostrava a casa mais cedo. A garota tinha mencionado um quarto que a antiga Evangeline proibia estritamente qualquer pessoa de entrar. E adivinha onde nossa prota foi parar? Bem na frente da tal porta misteriosa. "Talvez tenha alguma coisa aí dentro?" ela murmura. E podemos ver um líquido vermelho saindo por baixo da porta. Ela tenta abrir, só que a porta não quer colaborar, e reclama, se perguntando por que é tão difícil de abrir. "Vamos lá, abre logo", pede fazendo força. E a porta abre, mas abre com tanta força que a coitada voa para trás e cai no chão. Caída ali, ela até repensa as escolhas de vida. Talvez eu devesse ter pedido para outra pessoa abrir isso para mim. Mas quando ela levanta os olhos, a expressão dela muda na hora. "Hã?" Nossa prota encara o interior do quarto completamente em choque. "Isso é..." murmura. O que ela vê lá dentro passa longe de um diário escondido. O que nos é mostrado é outra coisa. Tem uma corda amarrada num galho, e tem uma pessoa de cabelos prateados e vestido branco, pendurada na outra ponta da corda. A narração é direta. Evangeline Lohanson, a única filha do Conde Lohanson, vulgo nossa prota, está morta. E enquanto contaram para o mundo que ela tinha morrido de uma doença, os criados da propriedade Lohanson sabiam muito bem da verdade. A verdade nua e crua daqueles pés pálidos suspensos no ar. Eles nunca conseguiriam esquecer a visão daqueles pés balançando suavemente, pendurados no galho de uma cerejeira toda florida. E, ironicamente, as flores de cerejeira daquele dia tinham um tom carmesim que era assustadoramente lindo. Era como se aquele perfume doce e inebriante ainda estivesse grudado na ponta do nariz de quem viu a cena. Vemos o caixão sendo preparado e as velas do velório sendo acesas. Os criados e guardas se reúnem em silêncio. Mãos se juntam em oração. Como era de se esperar, o funeral foi um evento quieto e sombrio. Tudo porque a verdadeira causa da morte era um escândalo. Então usaram a desculpa de uma doença contagiosa justamente para afastar qualquer nobre que quisesse prestar homenagens. No fim, os únicos presentes eram os criados da propriedade e alguns cavaleiros. E, talvez, pelo simples fato de que não havia ninguém ali para chorar de verdade por ela, uma atmosfera sinistra e arrepiante tomou conta de todo o salão. Mas aí, no meio do velório, um barulho chama a atenção.
No meio daquele silêncio ensurdecedor, um som repentino ecoou pelo salão. Parecia o som de grama sendo esmagada, ou o som de algo sem lubrificação, como ossos rangendo uns contra os outros. E, claro, o som inconfundível de madeira rangendo. Esses pequenos barulhos foram se juntando em um só, e a galera ali presente começou a se agitar, já sentindo o desconforto bater. As criadas já começam a se encolher, apavoradas com o que quer que estivesse fazendo aquele barulho. E o padre, o coitado, fica com os olhos arregalados em choque total. E não era para menos. De dentro do caixão, um cabelo branco como a neve se derramou como uma cachoeira. Só que aqueles fios não pareciam seda macia, não. Pareciam mais uma massa grossa de teias de aranha tecidas juntas. A figura pálida começa a se erguer lentamente. E por trás das pálpebras que se abriram, um par de olhos vermelhos sangue foi revelado. Aqueles mesmos olhos que, com certeza, não eram nem um pouco naturais. E quem teve o azar de fazer contato visual com aquilo, sentiu a própria respiração travar na garganta. Capturados no olhar de algo que não deveria existir e muito menos estar acordado, a sensação era uma só. Parecia que seria uma misericórdia morder a própria língua ou se estrangular só para conseguir escapar dali. O padre, coitado, clamou desesperadamente aos céus, entoando todas as orações que sabia. Mas, tragicamente, não adiantou de absolutamente nada. O cadáver recém-ressuscitado começou a se mover, cerrando os punhos e virando a cabeça devagar. A cena toda fazia parecer que algo inteiramente não humano estava lutando para conseguir pilotar um corpo desconhecido. E foi aí que ela soltou aquela pérola. Então, qual é o meu nome mesmo? Desde então, tudo que formava a verdadeira Evangeline Lorenson tinha sumido. A coisa que tomou conta do corpo dela finalmente terminou sua adaptação e curvou os lábios num sorriso de quem estava profundamente satisfeito. E o motivo de tudo isso? Um ritual bizarro que dizia: como invocar o diabo para a terra da deusa. Desenhe um círculo com as próprias mãos, suplique com profunda gratidão e prepare-se para receber o justo que descerá sobre esta terra. E no meio dessa lembrança macabra, um gato preto com 3 olhos azuis brilhantes aparece miando entre as rosas. Corta de volta para o presente, com a nossa prota encarando o interior daquele quarto misterioso e murmurando: isso é... O lugar não tinha nada de assustador e estava cheio de materiais de pintura e cavaletes espalhados. Julgando pela estante de livros, acho que isso aqui também serve como um escritório, ela conclui, tentando entender o espaço. Então, será que esse é um desenho feito pela Evangeline? Ela se pergunta, encarando uma tela coberta. Ela não deixava ninguém entrar no quarto e mantinha tudo coberto com panos. Na cabeça da nossa prota, a antiga dona devia ser do tipo super tímida, daquelas que pensa: meu passado sombrio, esconda isso a todo custo. Seguindo essa lógica, ela deduz que a garota com certeza deve ter escondido o diário em algum lugar por ali também. Por enquanto eu não consigo ler as letras, mas tenho certeza de que posso achar por eliminação, ela planeja, já fuçando a estante. A tática é simples: excluir livros com títulos na lombada e excluir qualquer coisa grossa como um dicionário. Também entram na lista de exclusão os livros com texto arrumadinho demais, como se tivessem sido impressos. E não é que a tática funciona? Ah, achei! Ela comemora. O caderno tem manchas de tinta e números rabiscados no topo. Então é definitivamente esse, conclui. Só que nossa prota fica meio decepcionada. Mas por que a capa desse diário é tão sem graça? Sério, qual é o problema com o gosto dessa vilã? Ela resmunga, achando tudo muito básico. Ela decide guardar o caderno em segurança e esperar a criada trazer os livros de alfabetização para conseguir ler direito. Só que, ao folhear as páginas, algo cai do diário. Ela dá de cara com um desenho bem peculiar. Julgando pelo padrão geométrico circular e todo esse texto escrito em volta, é um círculo de invocação? Se pergunta. Que loucura! Saiu um círculo de invocação de dentro de um diário. Ela chega à conclusão de que a novela onde foi parar parece ser uma obra meio antiquada. Afinal, hoje em dia, as histórias não costumam mais focar em contratos com seres não humanos. Mas quer saber? Quem se importa? Decide.
Na cabeça dela, se ela, que não sabe de absolutamente nada, quiser se proteger nesse mundo de fantasia, ela não deveria fazer o que fosse preciso? E olha só a conveniência. Por acaso tem um balde cheio de tinta derramada ali no canto e nossa prota decide que vai usar aquilo mesmo para desenhar o círculo. Essa é a verdadeira identidade daquele líquido vermelho bizarro que estava escorrendo por baixo da porta antes. Até tinha um monte de pincéis dando sopa por ali, mas nossa prota conclui que para esse tipo de coisa, usar os próprios dedos é sempre a melhor opção. Mulher, pelo amor de Deus, eu não quero nem ver o que vai sair disso. Ela mergulha o dedo na tinta vermelha, dizendo que não importa se vai vir um dragão ou o rei dos espíritos. Ela só implora para que alguém, por favor, faça um contrato com ela. E pensando nisso, ela começa a desenhar. Enquanto isso, a noite cai sobre a propriedade. Em outro cômodo, o Conde Lohanson encara a criada que está de pé na frente dele. Ela nem era uma prisioneira, mas a coitada da Daisy tremia da cabeça aos pés com os olhos fechados de tanto medo. Considerando que o Conde Lohanson não era um patrão tão frio assim, a criada parecia mais apavorada do que o necessário. Mas o Conde não a repreendeu pela tremedeira. O Conde provavelmente achava que era compreensível, já que Daisy e a falecida filha dele eram melhores amigas, sem se importar com a diferença de status. Talvez fosse por isso que Daisy tinha se oferecido para cuidar da coisa de bom grado. Para ela, parecia não importar o que estivesse por dentro. A aparência era muito semelhante à da amiga. O Conde, com a mão na testa, pensa que a criada deve ter vislumbrado fragmentos daquela coisa dentro dele. Então, ele começa. O que aquilo estava fazendo? Daisy, tremendo, responde. Bem, usando a amnésia como desculpa, começou a fazer perguntas sobre a senhorita Evangeline. Começando com o básico, como relações familiares, idade, hábitos, comidas favoritas. Era como se quisesse se tornar a senhorita Evangeline, e então pegou e vestiu as roupas da senhorita e saiu andando por aí. No entanto, aquilo não conseguia imitá-la perfeitamente. A cor dos olhos era diferente, e a personalidade também. Se as criadas que a viram desmaiaram ou imploraram por suas vidas antes de serem arrastadas, aquela coisa não se importava nem um pouco. Daisy continua o relatório, dizendo que aquilo não parecia se importar com nada. Ou melhor, ela diz que a nossa prota tinha um olhar cheio de nojo e desprezo, como se estivesse encarando uma minhoca se contorcendo. A criada deixa claro que a Evangeline que ela conhecia não era nada assim. Ela lembra que a verdadeira era uma garota frágil, que não diria uma única palavra dura para os outros, mesmo quando estava doente. Na cabeça da Daisy, se a impostora queria se passar pela senhorita, não deveria olhar para as pessoas com tanto desprezo, porque aquele olho vermelho brilhando lhe dava calafrio só de lembrar. A lembrança é tão pesada que Daisy acaba espalmando as mãos no chão sem conseguir aguentar o próprio peso do corpo. E a coitada desaba a chorar ali mesmo, tremendo de pavor no meio do escritório. Ela logo gagueja um pedido de desculpas por ter se emocionado demais, mas o Conde levanta a mão e diz que está tudo bem. Com a frieza de sempre, ele só pede para ela terminar o relatório. É aí que Daisy lembra de um detalhe. Ela conta que a impostora disse que não conseguia ler. O Conde logo estranha a história, mas a criada explica que sacou na hora que isso era só uma desculpa para se livrar dela. Afinal, enquanto ela ia buscar um livro para ensinar as letras, a nossa prota simplesmente desapareceu. Daisy continua o relato, dizendo que encontrou aquilo lendo um livro dentro daquele quarto, como se nada tivesse acontecido. O detalhe é que a porta estava trancada e não tinha chave, então a criada não faz ideia de como a impostora conseguiu entrar. Curiosa e morrendo de medo, Daisy se aproximou para dar uma espiada melhor. E foi aí que ela viu a nossa prota com os dedos sujos do que ela jurava ser sangue, desenhando um padrão bizarro no chão. A criada conta que a garota murmurava alguma coisa sem parar enquanto desenhava, e a única palavra que ela conseguiu ouvir com clareza foi contrato. Tentando entender o que estava acontecendo, Daisy inclinou a cabeça para escutar melhor. Só que, pro azar dela, os olhos dela se encontraram direto com os daquela coisa. Ajoelhada e tremendo, Daisy finaliza dizendo que isso foi tudo o que ela viu. O Conde Lohanson fica pensativo. Ele repete a palavra contrato, se perguntando se seria algum tipo de feitiço, e pensa que já está fervendo de raiva por ter aquela coisa no corpo da filha. Na cabeça dele, a culpa de todo esse pesadelo era uma só: o suicídio da própria filha. Afinal, por causa disso, eles nem puderam enterrar a garota direito, muito menos fazer um funeral decente no templo.
Na cabeça do conde, a conclusão é uma só: um espírito maligno tomou posse do corpo da filha. O grande problema é que, pelo visto, esse encosto não pode ser expulso nem com água benta. Então a única opção é continuar vigiando a criatura de perto. Ele pensa sem ter muito o que fazer. Ele então dá a pior ordem possível para a coitada da Daisy. Por enquanto, você vai precisar ficar perto daquela coisa. Mas aí o conde repara num detalhe e pergunta por que a criada está de olhos fechados esse tempo todo. Como assim por quê? Ela gagueja e diz que o motivo é óbvio. Ela está morrendo de medo. E solta a bomba. Aquilo está me encarando o tempo todo, conde. O conde gela na hora e repete: encarando você? De repente, ele levanta para olhar em volta, e os olhos dele se encontram com um monte de olhos bizarros amontoados nas sombras, encarando de volta. É como dizem, se você olhar para o abismo olha de volta para você. Acontece que o escritório inteiro está tomado por essas presenças assustadoras cercando os dois. Enquanto isso, corta para nossa prota que está lá com a maior cara de paisagem, segurando o tal monstro que ela invocou, um gatinho fofo de 3 olhos que solta um miado adorável e que eu quero que fique bem longe de mim. Mas, diferente de mim, nossa prota comemora toda boba que foi escolhida por um gato de 3 olhos. Ela fica maravilhada com a qualidade desse outro mundo, se perguntando por que até os gatos são tão extraordinários. Ele já estava lá na cama dela quando acordou. Fazendo carinho nele, ela conclui que de qualquer forma, ele é muito fofo. O pelo é super macio e ele fica quietinho enquanto recebe carinho. Bom, nesse caso, eu posso me dar ao luxo de aproveitar um pouquinho, né? Pensa e afunda o rosto na barriga do gato. O coitado do bicho solta um miado enquanto é esmagado de amor. E a bonita começa a encher o gato de beijos, chegando a rolar na cama dando risada igual uma maluca de tão feliz com a nova companhia. Eu amo gatos, declara. Rapaz, eu também, mas esse aí tem olho demais pra mim. Então, a festa acaba quando batem na porta e uma voz avisa que veio ajudar com a rotina matinal da senhorita. Na mesma hora, nossa prota ativa o modo dignidade. Senta toda elegante na cama e manda entrar. Só que quando a porta abre, ela estranha. Em pensamento, ela nota que é uma criada diferente da de ontem. E se pergunta se eles fazem algum tipo de rodízio. Ela lamenta que mal conseguiu quebrar o gelo com a Daisy e já vai ter que tentar se aproximar dessa nova funcionária. Aí vem a ideia. Será que eu puxo o assunto falando desse gato fofo? Colocando o plano em prática, ela pergunta: tem muitos gatos aqui na propriedade do conde? A nova criada responde com a maior naturalidade sombria do mundo, que já faz muito tempo desde que todos os gatos foram mordos. E nossa prota quase tem um treco ali mesmo. Enquanto prepara a bacia de água, a funcionária explica que houve uma epidemia causada por gatos no passado, deixando Evangeline suando frio. Clássica fantasia medieval, ela pensa. Só que aí a ficha cai. Peraí. Ela olha para o rabo do bichano escondido atrás do móvel e entra em desespero, pensando que se ele for pego, já era. E como o universo adora uma ironia, o gato solta um miado bem na hora e a criada logo pergunta se a senhorita também ouviu isso. Suando por todos os poros, nossa prota vira o rosto e mete o louco, dizendo que não ouviu absolutamente nada. Mas a criada não é boba e comenta, desconfiada, que o som parecia perto demais. Na cabeça da Evangeline, o pânico está instaurado. Ah, é claro que está perto, pensa apavorada. O bichano continua miando. Não, bebê, não chora. Ela implora mentalmente. Se você miar, vai ser pego, você vai morrer. Por pura sorte, a criada acaba saindo sem revistar o quarto, e nossa prota quase sufoca de alívio. Com a mão no peito, ela respira fundo e pensa que achou que o coração ia sair pela boca. Enquanto o gatinho sai do esconderijo, ela lamenta, pensando que tinha mimado o bicho achando que ele era o pet oficial da casa, mas percebe que virou a pessoa que pegou um gato de rua sem a permissão da família. Sentada no chão com o bichinho se esfregando nela, ela pensa que se expulsar o gato, ele vai morrer. Afinal, se mataram todos na tal epidemia, a família dele já deve ter ido dessa para melhor. Abraçando o felino com certeza demoníaco, ela se pergunta se não pode simplesmente pedir para um padre ou médico examinar o bicho e ficar com ele. Eles não matariam o gato de estimação da filha do conde, né? Ela tenta se convencer. Então, a bonita decide que o mais seguro é pedir permissão para o conde primeiro. Só que o plano já esbarra no mordomo, que pede desculpas e avisa que o conde está ocupado demais para recebê-la. Ops, o conde odeia a própria filha. Verdade, ela pensa, percebendo que na pressa acabou esquecendo desse pequeno detalhe ao ser barrada na porta.
O mordomo, curvado, avisa que se ela tiver alguma mensagem, pode passar por ele. Vendo o homem fazer uma reverência de 90 graus, nossa prota se pergunta o que diabos a Evangeline original fez para um senhor mais velho se curvar com tanto medo assim. Ela estende a mão pedindo para ele levantar a cabeça, dizendo que já entendeu o recado. Mas o mordomo se encolhe todo, apavorado. Eu não vou te bater, ela pensa, diante da reação dele. Suspirando, ela desiste de tentar entender a péssima reputação da dona do corpo e decide focar no objetivo principal. Com um sorriso amigável, ela vai direto ao ponto e diz que só quer criar um gato. O mordomo repete, um gato? E ela logo pergunta se isso não é permitido. Suando frio, o mordomo abaixa a cabeça pensativo. Aí ele toca o próprio ombro, mas logo responde que não é proibido. Porém, ele avisa que tem uma condição. Corta para o gatinho bebendo água tranquilamente numa tigela. Nossa prota pensa que ia pedir para examinarem o bicho, mas o mordomo disse que estaria tudo bem desde que o gato bebesse água benta. Observando a cena, ela fica indignada. Na cabeça dela, se a tal epidemia podia ser curada com água benta, era um absurdo que estivessem matando os gatos esse tempo todo. Onde foi parar a ética animal? Ela se pergunta. Satisfeito, o mordomo faz uma reverência e avisa que, como já confirmou o bicho bebendo água, vai se retirar. Assim que ele sai, a prota se pergunta se agora tá tudo bem e a nova criada a chama. A funcionária parece meio sem jeito, gaguejando um pouco, até que estende uma coleira verde e sugere que a senhorita borde o nome do gato, já que os outros criados poderiam tentar machucar o bichinho. Os olhos da nossa prota chegam a brilhar, ela acha a ideia maravilhosa e fica toda emocionada. Para ela me ajudar assim, acho que finalmente consegui me aproximar dessa criada, ela comemora mentalmente. Só que tem um pequeno detalhe. A bonita confessa que não sabe ler nem bordar. E na mesma hora, a criada simplesmente vira as costas e diz que também vai se retirar, deixando a Evangeline no vácuo, se perguntando se a mulher deu a coleira só de sacanagem. Sozinha no quarto, a ficha cai. Ela lembra que a Daisy, que prometeu trazer um livro para ensiná-la a ler, também não voltou até agora. Eu achei que era uma vilã tirana, já que os criados viviam tremendo, ela lamenta, concluindo que, pelo visto, caiu num roteiro onde sofre bullying sutil dos funcionários. E pouco depois, ela está choramingando, pedindo desculpas para o gato por ser uma dona inútil que não sabe nem escrever o nome do próprio pet. Eu preciso aprender a ler primeiro, ela decide. E reclama que essa transmigração que veio pela metade já estava passando dos limites. E o gato tá como? Nem o papa dá jeito nesse aí. Mas aí, no dia seguinte, nossa prota acorda, lendo um livro fluentemente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela até brinca, se perguntando se isso é algum tipo de serviço de atendimento ao cliente pós-transmigração, porque o suporte foi rápido demais. Toda boba, ela comemora achando que choramingar por não conseguir escrever o nome do pet acabou funcionando. Finalmente vou poder ler e escrever o nome do meu bebê, ela pensa, toda empolgada. Sem perder tempo, ela pega a agulha e a linha, decidida a bordar a coleira do bichano. Só que a expectativa é uma coisa, e a realidade, bom, a realidade é que ela fica arrasada murmurando que estragou tudo. Ela achou que conseguiria usar pelo menos um pouco das habilidades que a dona original do corpo tinha aprendido, mas o bordado ficou tão feio que nem ela mesma consegue reconhecer o que está escrito ali. Desanimada, ela baixa a cabeça e se pergunta se deveria jogar aquilo fora e começar de novo. Mas o bichano não tá nem aí para a estética. Ele brinca com a coleira, miando sem parar. Surpresa, ela pergunta, ué, não me diga que você quer que eu coloque isso em você. E o gatinho fica todo feliz, enquanto ela pensa, toda derretida, que ele realmente aceitou aquele desastre como uma coleira de verdade. Você é um anjo em forma de gato, ela comemora completamente rendida. Enquanto coloca a coleira no bichano, ela pensa que na vida passada nunca pôde ter um pet por causa das circunstâncias, mas que finalmente está realizando esse sonho. Ela abraça o felino com todo o amor do mundo e decreta toda feliz, a partir de hoje, o seu nome é Pudim. Pudim de 3 olhos, mas está valendo. A cena então corta para um quarto escuro, iluminado só por velas. A nova criada, aquela mesma que deu a coleira, está roendo a unha furiosamente. Aquilo, se eu pelo menos tivesse aquilo, minha irmã mais nova iria melhorar, ela pensava. Com um olhar cheio de ressentimento, ela lamenta que a nossa prota desperdice algo tão precioso com tanta facilidade. Ela provavelmente está se referindo à água benta. De repente, uma voz sinistra ecoa na escuridão. Você quer? A criada toma um susto e vira para trás na mesma hora.
e dá de cara com aqueles olhos azuis bizarros brilhando no escuro. A voz continua: "Se você quer, você pode ter." E adivinha quem está na janela exalando uma aura nada assustadora? O próprio Pudim. "Eu te digo como." A entidade avisa e logo em seguida solta um miado. Aí, a cena muda e vemos a nossa prota passeando tranquilamente pelo jardim cheio de cerejeiras. A criada observa Evangeline pela janela com uma expressão indecifrável, e então ela fecha as cortinas. Enquanto isso, a narração nos conta que o Conde Lohanson simplesmente deu fora e foi para sua propriedade no interior. O motivo? O covarde estava apavorado, dizendo que não parava de ver olhos pela mansão. Sinceramente, foi mais uma fuga do que uma viagem. Ele saiu com tanta pressa que parecia até que estava fugindo para casar escondido, levando só umas poucas roupas. E pasmem, não foi só o conde, a Daisy fez a mesmíssima coisa. A coitada estava tão traumatizada que recusou até uma carta de recomendação para trabalhar em outra família e foi direto se enfiar num convento. Com a mansão praticamente vazia, a bronca de cuidar de tudo sobrou para o mordomo. Os assuntos da família, o conde continuaria resolvendo lá do interior mesmo. Ou seja, só sobrou uma única coisa para o mordomo se responsabilizar de verdade. E essa coisa era aquilo que estava usando a aparência da senhorita Evangeline. Pois é, eles continuam chamando nossa prota de aquilo. E é aí que descobrimos o nome da nova criada, Ena, que tinha uma única missão. Vemos Ena batendo numa porta. Ela entra e avisa para o mordomo que tem algo a relatar. A missão da Ena é justamente contar ao mordomo tudo o que ela descobrir sobre aquilo. Os dois se acomodam numa mesa em um espaço pequeno, e a narração explica que Ena assumiu o posto de criada da senhorita Evangeline, logo depois da Daisy. E como ninguém queria chegar perto da nossa prota depois do estado em que a Daisy ficou, o salário para a vaga foi lá pro alto. E a Ena, que estava precisando desesperadamente de dinheiro, abraçou a oportunidade. Dando início à conversa com o mordomo, ela comenta, meio perturbada: "Eu tô ouvindo barulhos de gato." Ela conta que a senhorita Evangeline até perguntou se tinha algum gato por lá. Rena diz que respondeu que todos estavam mortos, mas se questiona: se estão todos mortos, por que eu continuo ouvindo esses miados? O problema é que, pelo visto, o mordomo não escuta miado nenhum. Na verdade, ele parece mais chocado com o fato de que uma criada perfeitamente normal enlouqueceu em tão pouco tempo de serviço. Preocupado, ele até pergunta se ela quer que ele escreva uma carta de recomendação para ela ir embora também. Foi uma oferta gentil, mas a coitada da Rena já estava com a cabeça tão cheia de miados que mal conseguia prestar atenção enquanto o mordomo a chamava. Ele insiste, tentando falar por cima da barulheira que só ela ouve: "Rena, peça demissão, eu escrevo a sua carta de recomendação." Mas, contrariando todas as expectativas, ela não foge. "Eu vou continuar trabalhando", responde com firmeza. Na cabeça dela, o plano era o seguinte: mesmo não conseguindo ouvir a voz das pessoas por causa dos miados, era só ler os lábios deles que daria tudo certo. E o motivo de tanta teimosia era a irmã mais nova da Rena. A Rena precisava engolir o medo e continuar naquele emprego bizarro para pagar o tratamento da irmã que estava doente. A narração confirma que a Rena estava disposta a fazer absolutamente qualquer coisa pela irmã. Vendo a determinação da garota, o mordomo diz: "Então, Rena, eu tenho um favor a te pedir." Ele mostra um frasco chique e explica que aquilo disse que queria criar um gato. E a ordem dele é bem clara: dê essa água benta para aquele gato. A Rena fica em choque, encarando o frasco com os olhos arregalados. E aí, a cena corta de volta para aquele momento no quarto escuro que vimos antes. Vemos a Rena roendo as unhas, super tensa com a situação. Ela pensa que se conseguisse um pouco daquela água benta, a irmãzinha dela finalmente iria melhorar, e é bem nessa hora de desespero que aquela voz bizarra ecoa: "Você quer isso?" A coitada toma um susto daqueles e vira de supetão, e dá de cara com aqueles 3 olhos azuis brilhando no escuro, enquanto a voz diz: "Se você quer, você pode ter." Ela fica paralisada, olhando para o Pudim empoleirado na janela. A entidade sinistra completa: "Eu vou te dizer como." Tremendo da cabeça aos pés e dando passos para trás, a Rena murmura em pânico: "Monstro! É um monstro!" E ela conclui, apavorada, que aquele bicho bizarro é justamente o gato que a senhorita Evangeline está criando. Falei que boa coisa esse bicho não é." A primeira reação da Rena é pensar em correr para contar tudo para o mordomo,
na esperança de ganhar uma recompensa. Ela até estende a mão para a maçaneta da porta, pronta para dar o fora dali. Mas aí bate aquela dúvida cruel. Será que só com uma recompensa eu consigo comprar uma água benta tão cara? A narração nos lembra que a Rena tinha uma irmãzinha doente e precisava muito daquele emprego para bancar o tratamento. Então, ela fecha a mão que tinha estendido e, com uma expressão de puro desespero, ela toma uma decisão perigosa. Afinal, como a gente já sabe, a Rena estava disposta a fazer absolutamente qualquer coisa pela irmã. E é por isso que vemos o Pudim bebendo sua aguinha todo tranquilo. Isso porque a Rena seguiu as instruções do monstro e trocou a água benta por uma falsa. Com isso, a Rena foi a única a sacar que a água benta de verdade faria estrago. No gato, diferente da nossa prota que passou no teste da água benta sem sofrer nenhum efeito. Mas a criada decidiu se fazer de sonsa, fingindo que não sabia de nada enquanto cumpria as outras exigências do bichano. E talvez por ter agradado esse monstro abominável que se passa por um gatinho fofo, os miados ensurdecedores finalmente pararam de atormentar a cabeça dela. E para melhorar, o salário para servir a nossa prota era tão bom que sobrava dinheiro até depois de pagar todas as despesas dela e da irmã. Dizem por aí que há males que vêm para o bem. Graças a esse dinheirinho extra, a Rena podia passar no mercado na volta do trabalho e fazer a festa comprando as comidas favoritas da irmã. Mas, no fim das contas, a maior alegria dela mesmo era chegar em casa e ver essa cena. A irmã correndo toda feliz e gritando por ela. Pois é, o corpo da garota tinha se recuperado totalmente depois de beber aquela água benta que a Rena desviou. Com a irmã curada nos braços, ter que servir um gato bizarro e uma patroa assustadora virava só um pesadelo fácil de esquecer. Então, a partir daquele momento, pelo bem da irmãzinha, a Rena decidiu que ia dar o sangue para servir a nossa prota da melhor forma possível. Mesmo que a patroa ficasse lendo uns livros suspeitos e dando umas risadinhas macabras do nada. E a bonita lá, toda orgulhosa, sem saber o que se passa ao redor, pensando, agora eu sou uma transmigrada super incrível que sabe até ler. Com essa nova habilidade desbloqueada, ela decide que é hora de fuçar o diário da Evangeline original para valer. A meta dela é achar uns feitiços de invocação, chamar uns espíritos ou dragões e ficar absurdamente apelona também. Só que aí vem o balde de água fria. Lendo as páginas, ela descobre que aquilo não era o diário da Evangeline. A primeira linha dizia, 9 de março de 370, eu conheci o Conde Lohanson. Nossa prota faz as contas. Peraí, a gente não tá no ano 392? Esse diário tem 20 anos. No fim, o conteúdo daquele caderninho preto era na verdade uma história de amor e guerra. E a próxima anotação confirmava o drama. 9 de agosto de 370. Aquele homem me pediu em casamento. Nossa prota liga os pontos e se pergunta, peraí, então esse é o diário da mãe da Evangeline? Ela continua lendo e vê que o avô da Evangeline proibiu a filha de sair de casa, avisando que o tal homem só estava de olho na fortuna da família do duque. Mas a mãe da Evangeline, toda cega de amor, rebatia dizendo que ele a amava de verdade e que não ligava para dinheiro. Lendo isso, nossa prota fica toda animadinha. Uau, que romance ardente! Só que a ilusão dura pouco. A próxima página já pula para o ano seguinte, com a mãe da Evangeline se lamentando. Eu devia ter escutado meu pai. Eu quero voltar para a família do duque. Pera, então ele casou por dinheiro mesmo, engoliu o dote dela e depois ficou distante. Nossa prota remunga. Mas não é isso que eu quero saber. Ela fala sem ligar para o drama de família. E começa a folhear o diário loucamente, murmurando, feitiço de invocação, feitiço de invocação. De repente, ela para. E encara a página tremendo e se pergunta, o que é isso? Acontece que o feitiço de tradução automática que ela ganhou simplesmente parou pela metade. O texto do diário vira uma salada de palavras sem sentido, mandando ela profanar o chão, fazer uvas crescerem de espinheiros e figos nascerem de cardos. Nossa prota fica indignada com aquela baboseira e surta. O que diabos eu devo fazer com isso? Por que uvas cresceriam num espinheiro? Frustrada, ela bate o livro na mesa e decide deixar isso de lado até a tradução terminar. Afinal, como ela mesma pensa para se acalmar, o papel não vai fugir. Mas, contrariando o que ela tinha acabado de pensar, o papel fugiu sim. Nossa prota está largada no chão, choramingando que o diário continua na mesa, mas a página com o feitiço sumiu. Enquanto isso, a Rena só observa, pensando que a patroa está agindo esquisito de novo. Inconformada, a bonita se pergunta se alguém teve a audácia de roubar a folha. Afinal, ela nem tinha tentado interpretar o texto direito, muito menos fazer a invocação. Ontem,
Quem entrou no meu quarto ontem? Ela pergunta com sangue nos olhos. A criada puxa pela memória e responde que se foi ontem, só pode ter sido o Donal. Rena até comenta consigo mesma que achou estranho o Donal não ter dado as caras hoje. Ele aprontou alguma coisa? Questiona. Nossa prota dá um sorriso de vilã. Se aprontou, aprontou. E aprontou feio. E com uma cara de psicopata, ela pergunta: onde esse desgraçado mora? Roubando minhas coisas, eu vou cortar a garganta dele, vou abusar do meu poder de patroa sim. Mas a cena corta para uma cabana sinistra no meio da noite, de onde dá para ouvir umas risadinhas macabras. Lá dentro, vemos uma mão desenhando um círculo no chão usando sangue. E adivinha o que está servindo de guia? A página roubada com as instruções de como invocar um demônio. O tal do Donal tá lá, rindo igual criança, terminando o ritual macabro bem do lado de uma pessoa amarrada. E a vítima desse absurdo é claro que é a irmã da Rena, amordaçada e apavorada, esperando o pior. A cena corta para uma rua movimentada, com bêbados exigindo mais bebida, gente pedindo esmola. 2 guardas patrulham o local e um deles resmunga que o capitão pegou pesado mandando eles para um buraco daqueles. Perto dali, um rapaz suspira, frustrado, reclamando que está sem inspiração e que precisa voltar a desenhar logo. De repente, um dos guardas percebe algo. Aquela não é a carruagem da família Lohanson? Questiona. E se pergunta, o que diabos a nobreza está fazendo correndo daquele jeito no meio da favela? A resposta está dentro da carruagem. Nossa prota está a todo vapor, gritando, mais rápido, vai mais rápido! Ela está literalmente pegando fogo de tanta raiva. Me aguarde, seu ladrãozinho, ela pensa. Eu com certeza vou pegar aquele feitiço de volta. Afinal, ela está decidida a seguir a rota de protagonista apelona de Isekai custe o que vistar. E sem tempo para educação, ela mete um bicão e arromba a porta da cabana com tudo. Um pouco antes disso, a irmã da Rena continua amarrada e amordaçada se debatendo, e vemos um pouco do ponto de vista dela. A coitada tenta gritar por socorro de qualquer jeito, completamente apavorada. Ah, como foi que eu acabei assim? Ela pensava. E o maluco do Donal continua dando aquelas risadinhas macabras enquanto termina de desenhar o círculo de sangue. Em pânico, a garota tenta puxar pela memória como foi parar ali. Eu estava esperando pela minha irmã, ela lembra, enquanto a cena mostra um flashback dela vendo um rabo de gato bem familiar passando por ela. Eu queria dar uns petiscos para um gato de rua que eu sempre vejo. Ela lembra muito bem que a Rena tinha avisado para não ficar andando por aí tarde da noite, mas como ainda era dia claro, ela achou que não teria problema nenhum dar uma saidinha rápida. Só que o perigo já estava espreitando e ela foi atacada de surpresa por alguém nas sombras. De volta ao presente, o maluco do Donal levanta com uma faca na mão, dando aquelas risadinhas de vilão de 5ª categoria. Ele começa a andar na direção da garota indefesa. Com um sorriso bizarro no rosto, ele diz: você esperou bastante tempo, não é? Sem o menor pingo de pena, ele puxa o cabelo da menina e anuncia que finalmente chegou a hora de oferecer o sacrifício. O doido continua o monólogo, dizendo que pessoas comuns achariam que aquilo é brincadeira, mas que o feitiço é real. Enquanto isso, a garota só consegue pensar que ele é um psicopata. Ela repara bem no rosto dele e nota que ele tá com aquele olhar de quem perdeu totalmente o juízo, e Donal diz que tem um olho muito bom para as coisas. Na cabeça da menina, é quase como se o cara tivesse possuído por alguma coisa, e o Donal justifica toda essa loucura com a seguinte lógica. Uma nobre se enforcou, morreu e depois voltou à vida. Quem mais poderia fazer isso além de um demônio? A fama da nossa prota tá rendendo até culto bizarro agora. O Donal se acha o espertão e diz que os outros idiotas estavam fazendo o maior escândalo, morrendo de medo de uma garotinha, mas que ele era diferente. Ele se gaba dizendo que descobriu a verdade crucial sobre quem invocou o demônio e como. E aí ele começa a explicar a teoria da conspiração dele. A família materna da Evangeline é da casa de Rosa King. Usando a desculpa de que a Evangeline era doente desde criança, o conde Lohanson vinha recebendo uma fortuna do ducado para bancar o suposto tratamento dela. Só que, se a Evangeline morresse de verdade, todo esse dinheiro ia desaparecer num piscar de olhos. A conclusão brilhante do Donal? O conde Lohanson deve ter feito um pacto com um demônio para trazer a filha de volta à vida e não perder a mamata. Aquele maldito conde, ele esbraveja com aquela cara de maluco. Segundo ele, o conde paga de bom moço, mas não passa de um lixo nobre mercenário.
Então a cena corta para uma lembrança do Donald segurando uns papéis, enquanto ele diz que já sabia das segundas intenções sujas do patrão há muito tempo. Ele lembra que no passado tomou uma surra daquelas só porque deu uma espiadinha nos documentos que mostravam as quantias absurdas de dinheiro enquanto limpava o escritório do conde. De volta ao presente, ele aperta o cabo da faca e levanta a arma, pronto para dar o golpe final na irmã da Rena. E eu vou me tornar um nobre muito mais grandioso do que o conde Lorenson, decreta. A coitada da menina chora, amordaçada, enquanto Donald continua recitando aquele feitiço bizarro. Vós que estáis no fim, profanai a terra com o martírio dos inocentes. Vemos o círculo de invocação, enquanto a ladainha macabra continua. Desenhe um círculo com as mãos manchadas pelo seu sangue. A garota se debate com as mãos amarradas e o ritual continua. Derrame lágrimas e implore por salvação. Sem paciência, Donald manda ela ficar quieta e diz que só tá tentando tirar um pouquinho de sangue para agradar o gosto do demônio. Aí ele move a faca. A menina se desespera com o corte no pescoço, mas o maluco ainda acha ruim. Eu nem te cortei, só dei um arranhãozinho. Para de fazer tanto escândalo. Aí o idiota reclama que se perdeu na leitura, ele para, tenta lembrar onde estava no feitiço e solta um "ah, certo", quando lembra que as uvas amadureçam nos espinhos e os figos floresçam nos cardos. Vemos a porta da cabana, enquanto a voz dele ecoa mandando adorar com temor e reverenciar. É bem na hora que ele diz, e deem as boas-vindas ao anjo da luz, que um som vem direto da porta, que é simplesmente arrombada com uma explosão de energia, com o Donald completando a frase do feitiço sobre quem atravessa a terra e desce sobre o mundo. O cara até para o que estava fazendo para ver o que tinha acontecido. A cara de pânico do idiota entrega tudo. Ele não faz a menor ideia do que acabou de invocar. Uma silhueta feminina de cabelos longos aparece parada bem na entrada. A figura brilhante avança para dentro da cabana e as palavras adorar com temor e reverenciar de repente fazem todo o sentido. E para fechar com chave de ouro, a luz diminui só o suficiente para revelar aquele inconfundível e intimidador olho vermelho sangue. Pois é, a nossa prota chegou. Aí estava a invocação que ele queria. E o feitiço do maluco até parece fazer sentido agora. Deem as boas-vindas ao anjo da luz, que rompeu a terra e desceu sobre o mundo. E a narração avisa que, do nada, o som de uma trombeta ecoou de algum lugar. Só que a pose cai por terra no segundo seguinte. Caramba, que susto! Pensa a nossa prota. A bonita confessa em pensamento que chutou a porta de raiva, mas não esperava que fosse abrir com tanto estrondo. Na cabeça dela, a porta devia ser muito velha, mas ela logo foca no que interessa. Não, mais importante que isso, pensa. Ela bate o olho na cena bizarra do Donald com a faca e se pergunta: eu vim pegar um ladrão. Que diabos é isso? O ladrão evoluiu para sequestrador. Nisso, a Rena chega gritando o nome da irmã, que se chama Cana. Nossa prota fica confusa, se perguntando se elas se conhecem, Donald ou seja lá qual for o seu nome. Você mexeu com uma conhecida da Rena. Alguém com quem eu mal comecei a me dar bem, nossa prota pensa. E eu não vou deixar você sair impune dessa. Mas por dentro ela tá calculando os passos. Ela pensa que antes de qualquer coisa precisa afastar ele da garota. Donald, tremendo na base e ainda segurando a faca, gagueja. Evangeline Lorenson. Ela acha estranho e se pergunta por que ele tá tremendo tanto, se é porque foi pego no flagra. Você me chamou? Ela pergunta, e continua perguntando se ele fez bom uso do círculo de invocação dela. Você é a mestre daquele círculo de invocação? Ele questiona, pasmo. Nossa prota comemora mentalmente. Ótimo, vamos continuar chamando a atenção dele assim. E responde com a maior confiança do mundo. Claro, é por isso que eu vim te procurar. Me diga se há algo que você deseja. Eu lhe concederei qualquer coisa, ela fala, e ao mesmo tempo pensa. Claro, eu só quis dizer que ia escutar ele falar. O Donald, caindo direitinho, gagueja. Me faça... E aí o maluco solta a voz. Me faça incrivelmente rico, para que eu possa viver o resto da minha vida em luxo absoluto. Ele grita, com aquela cara de surtado. Nossa prota nem se abala. Nossa, esse é praticamente sempre o motivo pelo qual as pessoas roubam e fazem reféns. Só que aí ela se dá conta. Droga, mas eu não trouxe nenhum dinheiro comigo. O que eu faço? Sem outra opção, ela decide improvisar na base do blefe. Estende a mão e propõe. Rico? Tudo bem. Que tal se tornar o Conde Lorenson? E eu farei de você um conde.
ela decreta. O problema é que o Donal fica em silêncio absoluto e tá com cara de que não gostou nada daquela oferta. Nossa prota já começa a suar frio. Droga, por que ele não tá respondendo? Será que eu blefei demais? Virar genro faria dele um conde, então não soa meio plausível, mas o plano real dela continua o mesmo. Claro que assim que eu salvar a refém, vou lavar minhas mãos e mandar ele direto pra cadeia. De repente, o Donal murmura. Conde? Sim, eu gosto de como isso soa. Ele continua, já viajando na ideia. Tomar o lugar daquele maldito conde não seria uma má ideia. E com um sorriso insano no rosto, ele levanta a cabeça e diz. Então agora mesmo, Donal levanta a faca com tudo e grita. Vamos finalizar esse acordo! Só que antes dele fazer qualquer besteira, nossa prota avança na velocidade da luz e acerta um golpe em cheio na cabeça do maluco. E ele cai duro no chão, derrubando a faca na mesma hora. Opa, será que eu devia ter batido na nuca dele igual nos filmes, em vez de na parte de trás da cabeça? Evangeline se pergunta. Se ele acordar e revidar, ela pensa. Mas aí percebe que Donal nem tá mais se mexendo. Acho que dei sorte e acertei em cheio, ela conclui. Bem na hora que a Rena passa correndo e gritando pela cana. A criada se joga no chão perto da irmã e tenta acalmar a garota. Espera, eu vou te desamarrar agora mesmo. Só que ela tá tão nervosa que não consegue desfazer o nó. O que eu faço? Não quer soltar, ela diz, lutando contra as cordas. Tremendo da cabeça aos pés, a Rena entra em pânico. Por que não tá soltando? Isso não devia estar acontecendo. É aí que nossa prota resolve intervir e manda um saia da frente, Rena. A criada gagueja um senhorita, enquanto a Evangeline se aproxima e diz que não dá pra desamarrar um nó com as mãos tremendo daquele jeito. Aí ela desamarra facilmente. Pronto, você tá bem agora. E a Rena agarra a irmã chorando horrores. Cana, você tá bem? Como você foi pega? E já emenda aquele sermão de irmã mais velha. Eu te disse pra não ficar lá fora. Você mal se recuperou. Me desculpe, eu não sabia que seria pega por alguém assim enquanto esperava por você. Cana pede chorando também. Eu também sinto muito, Cana. As duas dão aquele abraço apertado de quem achou que nunca mais ia se ver e a Rena diz que tá muito feliz por ela estar a salva. Ainda bem que eu não cheguei tarde demais, a criada completa, aliviada. Nossa prota assiste a cena toda de camarote toda emotiva. Elas são irmãs, isso é um alívio enorme, pensa. Ela até confessa em pensamento que adoraria entrar no abraço. Seria um pouco estranho para a infame vilã Evangeline fazer isso, né? Conclui. Então, ela decide que é melhor ajudar do que ficar chorando junto com elas. E pergunta, você disse que seu nome é Cana, certo? O que eu deveria fazer com o Donal? Devo trancá-lo no calabouço para sempre? Ela questiona. Com um olhar mais frio, ela cogita outra opção. Ou... Só que olhando para Cana com atenção, ela repara num detalhe. Meu Deus, agora que eu tô olhando para ela, tem um ferimento no pescoço dela. E enquanto o Donal começa a se mexer lá atrás, a Evangeline pergunta preocupada. Como tá seu pescoço? A Cana abre um sorrisão e responde na maior inocência. Tá ótimo! Só que o clima fofo acaba na mesma hora, porque a mão do Donal alcança a faca caída no chão. Ele levanta a lâmina no alto. E a Rena grita em puro desespero. Senhorita! Em seguida, só vemos o sangue espirrar para todo lado. Nossa prota fica ali, paralisada, tentando processar o que acabou de acontecer. E o corpo do Donal simplesmente despenca bem diante de seus olhos. Pois é, o maluco caiu duro bem no meio do próprio círculo de invocação. Eu não quero nem saber o que vai sair desse negócio. Ainda em choque, ela se pergunta, o que foi isso agora? Ele se auto-vascou no pescoço só para não pagar pelos crimes? Sinceramente, esses criminosos. Frustrada, ela pensa que deveria ter dado a ele um gostinho de justiça. Ela vira para Cana. Desculpa, ele tá morto. Mas a garota não parece nem um pouco abalada. Tudo bem, isso já é o suficiente para mim. E com o sorriso mais doce do mundo, ela agradece. Obrigada por me salvar. A nossa prota logo abre um sorriso bobo e pensa, hehe, ainda assim salvar alguém desse jeito? É uma sensação tão gratificante e reconfortante. Só que a sensação começa a ficar um pouco literal demais. É tão reconfortante que tá até parecendo meio... quente? É aí que a Rena chama a atenção dela, toda nervosa. Com licença, senhorita. E aponta para o cenário atrás delas. Tem um incêndio aqui, a gente não devia sair logo? E só então ela se dá conta do que está acontecendo. É muito lesada mesmo. Eu achei que estava vendo um efeito brilhante de romance de fantasia no ar, ela pensa, toda iludida. Mas era só por causa do fogo? Lamenta. Peraí, ela tá dizendo romance com a Cana ou romance no geral? Não é GL não, moça. Enquanto as três fogem correndo da cabana, ela tenta entender. Mas espera, por que tem um incêndio numa casa que nem aquecedor ligado tinha? Na cabeça dela não faz o menor sentido um fogo começar do nada.
até que a ficha cai. Agora que parei para pensar, tinha um círculo de invocação desenhado na casa daquele desgraçado do Donald. Não me diga que aquele cara... Será que ele invocou um espírito de fogo ou algo assim com o meu feitiço? Ela se pergunta, imaginando Donald todo feliz com o roubo. E ela fica indignada, lembrando do próprio esforço. Droga, eu estava desenhando o círculo no chão com o dedo e até furei a mão numa farpa de madeira e sangrei, mas não saiu nada porque eu não conseguia ler o encantamento? Ela lamenta. E agora até aquele encantamento deve ter queimado nesse incêndio, conclui. Com cara de derrota, nossa prota chora por dentro. Minha vida de Isekai superpoderosa, eu vou ter que desistir dela assim? Então a cena corta. Aquele era um quarto com paredes enferrujadas e cheiro de mofo, com direito a sopa fria e uma cama dura e apertada. A única iluminação vinha de uma janelinha minúscula que mal dava 2 palmos de largura. Aquele era o mundo inteiro de Kana. Ela era doente desde que nasceu. O parto foi super complicado e a mãe dela acabou falecendo ao dar à luz. O pai morreu de tanto trabalhar tentando juntar qualquer moeda para pagar as contas médicas da menina. E agora, a Rena, a irmã mais velha, tinha assumido esse fardo. O problema é que, mesmo depois de consumir a vida de toda a família, Kana nunca melhorava. Por isso, teria sido melhor se ela simplesmente dissesse para a irmã parar, porque não tinha mais jeito. Mas a verdade é que a Kana queria viver. Ela queria se agarrar àquela vida miserável com todas as forças. E a Rena chamava isso de esperança. Numa lembrança, a voz de Rena soou. Kana, você vê as pessoas lá fora? Eu acredito que um dia você vai poder andar por aí como elas também. Eu vou garantir isso, prometeu a irmã. E por causa dessa promessa, aquela janelinha minúscula se tornou especial para a garota. Era um pequeno cenário que mudava todo dia, e ela ficava imaginando como seria se colocar ali no meio, se agarrando com unhas e dentes à esperança que a irmã tinha prometido. Até que um dia uma nova cena foi adicionada àquela janela, com a silhueta de um certo gato que a gente conhece bem. E não demorou muito para um milagre acontecer, com a Rena parecendo toda animada. Olha isso, Kana, a senhorita Evangeline ouviu a sua história e nos deu essa água benta. Agora você não precisa mais ficar doente. A irmã comemorou. Só que a primeira emoção que a Kana sentiu não foi alegria, nem felicidade. Foi pura raiva. Na cabeça dela, o pai e a irmã tinham desperdiçado a vida inteira por causa de uma simples garrafa de água. E todo esse ressentimento sem fim se voltou justamente para nossa prota, que supostamente tinha oferecido a água benta por pena. Evangeline virou o alvo de todo o ódio da garota. No entanto, quando aquela porta da cabana foi arrombada com um clarão, Kana olhou para cima, completamente maravilhada, e viu que aquele ser que com toda a certeza poderia ser chamado de anjo tinha lhe dado a salvação mais uma vez. E com direito a todos os olhos bizarros do pudim de fundo para completar a suposta cena divina. A cena volta para o momento em que a nossa prota perguntou o que deveria fazer com o dono, cogitando trancá-lo no calabouço. E quando ela perguntou como estava o pescoço da Kana, com o maluco se levantando lá atrás, a garota respondeu com aquele sorrisão que estava tudo ótimo. Só que agora a gente vê a cena pelos olhos de Kana. O Donald não se auto-vascou do nada para fugir da prisão. Ele estava completamente cercado pelos olhos do pudim. Desculpa, ele está morto, disse Evangeline, sem fazer a menor ideia de que o próprio gatinho causou isso. E Kana, que provavelmente viu a justiça divina ou demoníaca agindo, respondeu na maior paz. Tudo bem, isso já é o suficiente para mim. A narração de Kana continua, lembrando que tirar a própria vida é um pecado capital. Para aqueles que jogam fora de bom grado a vida concedida por Deus, não há misericórdia. Há apenas um lugar que reivindicará essa alma. Os fogos do inferno vieram para saudar o homem. Pois é, tá explicado de onde surgiu aquele incêndio do nada. Kana fica ali, só observando o fogo tomar conta de tudo. O calor intenso era tão quente quanto o abraço da minha irmã e como o sol do meio-dia, pensava. Foi reconfortante, concluiu. Sinceramente, essa menina tem um parafuso a menos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um homem observa o fogaréu. O homem misterioso de uniforme branco observa o clarão de longe e se pergunta que diabos de incêndio é aquele. E não é para menos, a cabana do falecido Donald virou uma fogueira gigante iluminando a noite. Nossa prota percebe a aglomeração e comenta consigo mesma que aquilo ali virou um verdadeiro espetáculo. De repente, uma voz grita no meio da confusão, mandando todo mundo se afastar. São os cavaleiros abrindo caminho. Eles avisam para ninguém chegar perto do fogo e mandam o povo dar espaço. Evangeline observa a chegada deles e conclui que alguém já deve ter denunciado o incêndio. E como ela tem noção do gênero da própria vida agora, ela pensa, claro, sendo uma fantasia de romance, os uniformes deles tinham que ser absurdamente chamativos.
mas os olhos dela focam direto no líder, notando que ele, em especial, é o mais deslumbrante de todos ali. Só que os passos firmes do cavaleiro começam a vir na direção dela. Pera, ele tá vindo pra cima de mim? E o pior não é nem ele estar se aproximando. Pra ela, o problema é outro. A beleza dele. Ele é insanamente lindo, ela pensa. Na cabeça dela, o cara é tão bonito que a mente dela começa a criar memórias falsas de colégio, imaginando que ele era o aluno que a professora confundia com uma estátua de tão perfeito. O cavaleiro para bem na frente dela e pede licença. E com toda a pose do mundo, ele se apresenta. Eu sou o Gabriel, comandante dos Cavaleiros de Pararos. Olha só, um cara com um nome normal no manhwa. Ela lembra que, nesse mundo, o príncipe herdeiro é um cara de meia-idade e não existe o famoso Duque do Norte. Então ela se pergunta, será que ele é o protagonista masculino? Mas logo descarta a ideia achando que o rosto dele não tem aquela vibe de protagonista sofrido. O comandante corta os pensamentos dela e pergunta, por acaso, o que traz uma jovem dama como você a um lugar como este? Ele completa a frase com um olhar desconfiado, deixando claro que ali não parece um lugar muito adequado para um passeio. Eu devo mesmo ter cara de vilã, pensa a nossa prota, já que o cara tá suspeitando dela logo no primeiro encontro. Mas antes que ela possa responder, a pequena Kana entra na frente dela, abrindo os braços para proteger a nossa prota. Rena tenta puxar a irmã, avisando que é perigoso, enquanto Evangeline fica toda emocionada com a atitude da garota. Cheia de atitude, Kana diz que aquele cavaleiro está tentando interrogar nossa prota. Mas ela segura nos ombros da menina, sabendo que não pode se esconder atrás de uma criança que já sofreu o suficiente por um dia. Passeio, eu simplesmente vim procurar uma pessoa, diz ela. Apontando para o fogaréu, ela joga real. O dono dessa casa em chamas, por acaso, é meu criado. Com um olhar frio, ela completa. Bem, ele está lá dentro, e enquanto a estrutura da cabana desaba, ela solta. Mas ele já está morto, então não se preocupe com isso. E para fechar com chave de ouro, ela decreta que o cara era um desgraçado que merecia morrer de qualquer jeito. Gabriel coloca a mão no queixo, claramente intrigado com a frieza dela, e pede, você poderia explicar isso com mais detalhes? Nossa prota entende que, como ele é um funcionário público, precisa escrever um relatório para os superiores, mas ela se pergunta por onde diabos vai explicar isso. Afinal, será que ele acreditaria se ela mandasse a real e dissesse que o Donal invocou um espírito de fogo e depois cometeu suicídio? Mas antes que ela precise inventar uma desculpa, Kana toma a frente e diz que vai explicar tudo, contando que o criado da senhorita a sequestrou. A garota continua, dizendo que a irmã pediu ajuda a Evangeline e que a nobre foi até lá só para resgatá-la. Gabriel escuta tudo em silêncio, com aquela cara de quem está analisando cada palavra. E Kana finaliza. Como o sequestrador nunca saiu da cabana em chamas, ele deve estar morto. Evangeline fica ali com cara de tacho, pensando que a versão da Kana soa muito mais plausível. E o melhor, parece que o cavaleiro está acreditando. Só que, de repente, a ficha da nossa prota começa a cair. Pera um minuto, ela pensa. Ela olha para o Gabriel e para Kana cara a cara e junta as peças. Um protagonista masculino de cabelo preto. E uma protagonista feminina gentil e decidida com cabelos ruivos. Caramba! A Kana é a protagonista feminina da história. Ela percebe o tamanho do suposto desastre. Aquele sequestro de agora a pouco deveria ser o evento canônico onde o protagonista masculino salva a mocinha. Só que, como a nossa prota interveio e resolveu tudo antes, o encontro predestinado entre os protagonistas foi completamente arruinado por culpa dela. Por um segundo, ela se pergunta se deveria ter ficado quieta e não ter salvo a menina. Mas logo descarta a ideia. Mesmo sendo personagens de um livro, como ela poderia simplesmente cruzar os braços e não fazer nada? Aí Kana corta os pensamentos dela. Você não tem mais perguntas, certo? Pergunta. E sem esperar muita resposta, ela avisa que a senhorita está cansada e que elas já vão indo. Nossa, olha só a protagonista feminina sendo fria como o protagonista masculino por minha causa, pensa nossa prota iludida. Ela entra em pânico internamente, percebendo que a vida dela virou uma daquelas histórias de isekai de vilã que quebram todo o enredo original. O que eu faço agora? Ela se desespera. Mas, mantendo a pose, Evangeline olha por cima do ombro e avisa que se houver qualquer problema, Gabriel pode procurá-la na casa do conde Lohanson. E Gabriel fica ali, parado, só observando as três irem embora. Ele fica em silêncio, parecendo processar o que acabou de acontecer. E a expressão dele fica séria enquanto a cena muda para o que estava passando na cabeça dele esse tempo todo. No primeiro momento em que a viu, Gabriel achou que uma estátua tinha sido erguida no meio da multidão, mesmo sabendo que seria impossível encontrar um mármore delicadamente esculpido, existindo num lugar pobre como aquele.
O motivo dele não ter percebido Evangeline como humana logo de cara foi porque, na percepção dele, não havia absolutamente nada dentro dela que pudesse ser chamado de vida. E quando ele testemunhou a visão bizarra daqueles olhos carmesim que pertenciam a algo que por direito deveria estar morto, se virando para ele, e aqueles lábios vermelhos falando a língua humana, Gabriel ficou tão perplexo que quase perdeu as palavras. Tudo isso enquanto a nossa prota falava com ele mantendo uma fachada de total compostura. Para ele, a nossa prota não tinha um pingo de compaixão, como se visse todos os humanos como meras formigas. Ele nota que a única coisa que parecia despertar o interesse daquela mulher era a garota chamada Cana. Mas, na visão dele, talvez por estar recebendo a atenção de algo não humano, o estado da menina também não parecia nada normal. E não parecia mesmo. Gabriel percebe que a devoção cega e fervorosa de Cana era igualzinha à de uma fanática religiosa. Os pensamentos dele são interrompidos quando um dos cavaleiros se aproxima e chama: "Comandante, o fogo!" Mesmo que a gente ainda não tenha contido as chamas, o fogo simplesmente se apagou sozinho, e o mais estranho, sem se espalhar para os arredores. Ele queimou apenas aquela única casa. Gabriel se vira, confuso, e pergunta o que ele quer dizer com aquilo. Mas o cavaleiro avisa que tem mais. Isso não é tudo. Por favor, venha ver com seus próprios olhos. Enquanto caminham até os escombros, o subordinado explica que eles encontraram um corpo na cena do incêndio, e a imagem que eles encontram no chão é de arrepiar. Marcas escuras se espalham pelas cinzas, marcas que lembram perfeitamente o formato de penas gigantes. Gabriel fica em choque ao ver a cena, e o cavaleiro pergunta: "Que estranho! É só uma coincidência, certo?" Pois é, no meio dos escombros, o esqueleto carbonizado do Donal está deitado com marcas de asas gigantes abertas no chão, parecendo ironicamente como um anjo. Mas a narração da cena decreta: asas feitas de cinzas vão desmoronar antes mesmo que possam bater, e as marcas começam a se desfazer com o vento. Vemos um homem que parece ser um pintor segurando um pincel. Ele repete para si mesmo que aquela é a sua missão. Com um olhar completamente fanático e suando frio, ele murmura que precisa de qualquer jeito terminar aquela pintura. Este anjo sagrado, ele clama quase colérico. Vemos o cara de costas, frenético, pintando uma tela gigante e caótica que mostra justamente a figura de um esqueleto com o que parecem ser mãos tentando alcançá-lo. A auréola circular acima de sua cabeça parecia prestes a se apagar a qualquer momento, como a chama de uma vela morrendo. E aí, o que acharam? Eu gostei bastante mesmo, mas a continuação só virá se vocês curtirem também. Eu achei bem interessante, tenho muitas perguntas. Uma delas é: quem é nossa prota? Claro, ela parece ser do nosso mundo por causa das informações que tem, mas as pessoas enxergam ela de um jeito bem diferente. E poderia ser porque ela tinha morrido e voltado à vida. Mas até a Cana, que não parece saber da Evangeline original, vê ela assim. E o gato? Ele foi invocado pela nossa prota ou ele já estava lá? E mais importante, o que levou a Evangeline original a querer ir para a Terra dos Pés juntos? Se vocês também querem essas respostas, deixem o like, o hype e inscrevam-se. Valeu, um cheiro, fui!